E o Corinthians agora tem pressa para solucionar seus dois transfer bans, de olho na possibilidade real de anunciar dois reforços muito em breve. Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz mais detalhes sobre o tema e fala também sobre privilégios para Memphis Depay no Corinthians. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O giro de notícias, registrar que o Curitiba segue tentando a contratação do volante Charles. O Charles pretende deixar o timão, mas o Corinthians só aceita negociá-lo se o clube interessado assumir 100% dos seus vencimentos. Já Pedro Raul foi oferecido nos últimos dias para o Curitiba. Coxa está estudando e ainda não deu uma resposta. A ideia do Corinthians é um empréstimo gratuito, com o Curitiba assumindo 100% dos salários do centroavante, que custa R$750 mil mensais. E o Corinthians agora tem pressa para resolver seus dois transfer bans na FIFA. Se você perguntasse para qualquer dirigente alvinegro, até a semana passada, quando é que seriam feitos os pagamentos de quase R$8 milhões ao Philadelphia Union pela compra não paga do José Martínez e também uma multa por conta de 3 contratações que acabaram não sendo feitas e que geraram punições ao Corinthians na FIFA, o Timão diria que não tinha pressa para resolver essas pendências, até porque não vislumbrava a possibilidade de contratação de atletas. A coisa mudou. As tratativas com Wesley estão fechadas, o atacante que já foi do Corinthians e pertence ao Al Nassr só depende da liberação do transfer ban para poder ser anunciado. Jogador que chega por empréstimo de uma temporada, Wesley aceitou ganhar menos no Timão do que faturava, por exemplo, nos tempos de Arábia Saudita. Já em relação a Arthur, esse outro nome que interessa ao Corinthians, primeira pedida completamente fora da realidade, R$2,5 milhões por mês. Mas o Corinthians fez contato com o Arthur e deixou bem claro que o Diniz tem projetos, planos para a utilização do atleta como primeiro volante, para que ele possa ser um dos principais jogadores da posição no futebol brasileiro. O Arthur gostou e sinalizou com uma bela redução do salário, mas qualquer negociação só vai avançar se o Corinthians estiver livre dos seus 2 transfer bans, até por isso a pressa na resolução dos problemas. A grande vantagem é que dessa vez, ao contrário de 3 outros negócios na FIFA, o Corinthians tem dívidas bem menores. Com mais ou menos R$10 milhões, o Corinthians soluciona esses 2 transfer bans. Com relação ao Santos Laguna e Félix Torres, mais de R$40 milhões de pendência. Matias Rojas, mais R$40 milhões. Rodrigo Garro e Tadieres, outros R$40 milhões. Dessa vez, com muito menos dinheiro, a expectativa é de uma solução para já, ou muito em breve, para que o Corinthians possa avançar também nesses 2 reforços. O quanto o Timão melhora se contar com Wesley e Arthur, tô curioso para saber a sua opinião. Use espaço para comentário e avalie. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre privilégios para Memphis Depay no Corinthians. Vários dos atletas que disputaram a Copa do Mundo já voltaram a seus clubes. Já o Corinthians e o Memphis Depay nem definiram uma data para o retorno do holandês. Estou para dizer para vocês que talvez ele nem se reapresente. Bora aos exemplos. Gustavo Gomes, Maurício e Sousa, jogadores da seleção paraguaia que foram eliminados nas oitavas de final, já voltaram aos treinos do Palmeiras nessa segunda-feira. Situação idêntica de Bobadilha, atleta do São Paulo que pertence à seleção paraguaia e voltou aos treinos nessa segunda-feira. Importante registrar que a seleção paraguaia foi até as oitavas de final. Memphis Depay e a seleção holandesa caíram uma fase antes. Ou seja, atletas eliminados depois do Memphis já estão trabalhando, enquanto o Memphis segue de férias. Vou citar mais um caso, Andrés Gomes, atacante da seleção colombiana, outra eliminada nas oitavas de final. Ele se apresenta nessa terça-feira ao Vasco da Gama. Alan Franco, Preciado e Minda, jogadores da seleção equatoriana que caíram na mesma fase de Memphis Depay. Tinham a reapresentação marcada para essa segunda-feira, o Atlético concordou que eles voltassem nessa quarta-feira. Já os jogadores do Flamengo, Léo Pereira, Alexandre e Danilo, que caíram com a seleção brasileira nas oitavas, uma fase depois da seleção holandesa de Memphis Depay, são esperados na quinta-feira. O Paquetá, que voltou machucado da Copa, nem teve férias e está fazendo trabalhos de fisioterapia todo santo dia no Fla. Por trás desse privilégio que o Corinthians oferece ao Memphis Depay, há 2 condições importantes. A primeira delas, o Corinthians deve R$43 milhões ao Memphis. Diante disso, fica muito mais difícil exigir que o atleta volte para cumprir seu contrato, até porque o Memphis Depay está recebendo seu salário. Ele tem direito a R$6 milhões por mês e vai receber esses 6 milhões do mês de julho, possivelmente sem entrar em campo.
se ele já tivesse se reapresentado e voltado do período de férias, ficaria à disposição para as 3 partidas que o Corinthians disputa ainda em julho. Mas tem outra questão, o vínculo se encerra em 31 de julho, e o que eu tenho escutado no Corinthians é de que ele só volta das férias se houver renovação do contrato. Caso contrário, ele vai ter direito a esses 5 milhões de reais, ou melhor, 6 milhões de reais do mês de julho, sem fazer qualquer esforço. Mas não dá para dizer que, em relação à entrada de dinheiro, por que, por exemplo, o Corinthians, que tem o segundo maior contrato de patrocínio master da história do futebol brasileiro, 150 milhões de reais por ano, por que ele continua se endividando? Porque os caras, Jefferson, gastam como se não houvesse amanhã, cara. O Corinthians, por exemplo, tem o Yuri Alberto ganhando 2 milhões de reais por mês, tem o Pedro Raul custando 750 mil reais e nenhum gol marcado. O Pedro Raul, vou contar o caso específico do Pedro Raul, olha que maluquice. O Pedro Raul foi comprado do Toluca do México e por lá ele tinha 2 gols contra 4 do goleiro do time dele, que era o goleiro que depois foi pro Grêmio e agora tá no Red Bull Bragantino, né? O Thiago Volpe é batedor de pênaltis, beleza. 4 gols do goleiro, 2 gols do centroavante. Aí o Corinthians vai e busca esse centroavante, com a promessa de pagar 25 milhões de reais pela compra e 750 mil reais por mês de salário, contrato de 5 anos. O Pedro Raul não marcou gols ainda pelo Corinthians. E aqueles 25 milhões de reais se transformaram em 40, por conta do não pagamento. Então, essa incapacidade de cumprir com os compromissos vai fazendo com que o Corinthians, o São Paulo e todos os outros que devem transformem suas dívidas numa bola de neve. O Corinthians gastou nesse ano 40 milhões de reais com o Santos Laguna pelo Félix Torres, gastou mais de 40 milhões de reais com eu sempre esqueço o nome do paraguaio, com o meia paraguaio que foi embora, e gastou mais 40 milhões de reais com o Rodrigo Garro ou com o Tadjeres. Esses 120 milhões de reais, se o Corinthians tivesse pago no prazo certo, cara, dá para dizer que esses 40 milhões do Paraguai nem teriam existido, né? Uma grande maluquice, cara. Então, ao mesmo tempo em que arrecadam mais, os clubes saem gastando muito mais, e aí a conta nunca vai fechar. O negócio é exatamente assim que funciona, beleza? Nicola, venda ou troca do André Ramalho procede? O torcedor fanático, na semana passada me perguntaram se o André Ramalho poderia ir para o Santos. Chegaram até a especular que o André seria trocado pelo João Paulo. O Alexandre Matos me assegurou que não havia que não havia interesse do Corinthians no João Paulo para agora e também não tinha interesse do Santos em relação ao André Ramalho. Se você leu sobre algum outro time, me escreve para eu poder responder, tá bom? Boa noite, Nicola. Como é que tá a questão do Wesley no Timão? Mais um transfer ban agora e sobre o quê? Vamos lá. Vou começar falando sobre o Corinthians, sobre o novo transfer ban. O Corinthians tem há mais de um mês uma pendência na FIFA relacionada àquele não pagamento da compra do José Martínez. O Martínez foi comprado, vocês lembram, do Philadelphia Union, tá? E o Corinthians ficou devendo 7 milhões e meio de reais. O Philadelphia Union foi à justiça, foi à FIFA, conseguiu ganho de causa em primeira instância, o Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte só para ganhar tempo e também perdeu por lá. Beleza. Então o Corinthians hoje está proibido de inscrever atletas por conta desse problema. Mas, eu nem sabia, quando você perde uma decisão na FIFA, você é obrigado a pagar uma multa. Não é uma multa astronômica, não é uma multa que vai fazer, por exemplo, um clube como o Corinthians falir. O Corinthians tem 3 multas, porque perdeu os processos do Martínez, do Charles em relação ao Midland e do Thales Magno em relação ao New York City. E a soma dessas 3 multas é de 1.300.000 reais. Acontece que o Corinthians também não fez o pagamento dessas multas. E, a partir daí, ele sofreu uma punição da FIFA, imposta pela FIFA e anunciada nas últimas horas, ou seja, outro transfer ban. Esse, com caráter um pouco diferente, a verdade é que o Corinthians não vai poder registrar atletas por tempo indeterminado. Então não há garantia nem que, por exemplo, pagou a multa, está tudo resolvido, então automaticamente já pode voltar a inscrever atletas. A tendência é essa, mas não dá para cravar que isso vai acontecer. E diante desse cenário, a situação fica um pouco mais chata, um pouco mais complicada em relação à contratação do Wesley, que está fechada. Entre Corinthians, Wesley e Al Nassr, tudo resolvido. O único ponto é o Al Nassr só quer dar o martelo como batido a partir do momento em que o Corinthians der a garantia de que vai resolver seu transfer ban. A preocupação do Al Nassr é já ter perdido um negócio com o Cruzeiro e perder outra oportunidade com o Corinthians enrolado nessa situação. Mercado, bastidores, Copa e o que mais
você quiser saber. Só tô avisando a galera que estamos ao vivo, tá? Se você também já puder deixar o seu like, ele é super bem-vindo por aqui. Rapaziada boa, mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do Corinthians nesta terça-feira, agitada com muito mercado da bola. Para você não perder nada, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações para você ficar sempre antenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, informado nos bastidores do Coringão. A gente vai ter a nossa edição por aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando até agora. Não esqueça de sentar o dedo no like. Até o próximo vídeo. Fui.